Boa noite, amigos da Assombrado Estado. Como vocês sabem, salve, é só os sábados. No relato passado de Inhapi, em Alagoas, vocês viram quando o pai de Luzia, seu Manuel, chegou até a propriedade do rapaz com o qual ela tinha fugido e falou: "Oi de casa?" A mãe dele respondeu: "Oi de fora." E quando ela saiu, ele disse: "Eu vim buscar minha filha." A mãe dele virou-se e disse: "Carro, o pai da moça está aí." E ele saiu. E seu Manuel falou: "Olha aqui, ó, cabrinha, vim buscar a minha filha e levo ela de um jeito ou do outro, nem que seja morta." Ele disse: "Ela não é mais sua filha, não. Ela é minha mulher agora." Nessa hora, os dois começaram a discutir. E seu Manuel ia meter a foice nele. Mas, apesar do cabra ser meio abusado, tal do carro, ele ia perder a liberdade e a razão dentro da propriedade dele. Além do mais, ele tinha filho para criar. Resolveu engolir a seco. Saiu dizendo: "Nós dois ainda se encontra, cabra safado." E saiu na direção de casa. Após chegar em casa, ele falou com Dona Elza que tinha encontrado ela, mas ela tinha se escondido. Ela disse: "Deixa ela pra lá, deixa ela apanhar da vida, que ela vai aprender que muitas vezes a casa dos pais é o melhor lugar pra gente estar." Ela nem conhece esse rapaz direito. E só fez isso por causa da coça que você deu também. Os dois até ameaçaram bate-boca, mas logo se acalmaram. Passado 11 dias, passado exatamente 11 dias que esse fato tinha acontecido, num fim de semana, por volta de talvez 10 e pouca da manhã, seu Manuel estava cuidando dos seus afazeres em volta de casa, na roça que ele tinha, quando ele olhou e viu que um cavalo com alguém na garupa atravessou a porteira das suas terras. E logo, quem era? Luzia. E o tal Carlos, ele chegou, virou a volta do cavalo, ela desceu, ele disse: "Tá aí a tua filha, velho. Ela não serve para ser minha mulher, não." Nessa hora, Luzia correu e se agarrou com a mãe dela na porta de casa. E seu Manuel pegou um pau que tinha perto dele, um galho de pau, para dar uma sarrafada nele, que ameaçou ainda dar uma chicotada em seu Manuel. Ele saiu voado com o cavalo a 1000 por hora. Seu Manuel ficou doido, entrou para dentro, queria até matar a Luzia, ele queria. E tanto desgosto que o homem estava. Isso na época era uma das piores coisas que podia acontecer com o homem. O povo dizia logo: fulano não é corno da mulher, mas é corno da filha. Era o que acontecia. Seu Manuel, tomado por uma raiva muito grande, ele não queria nem olhar para a cara de Luzia. E Dona Elza foi conversando com ele devagar. Passados uns dias, Dona Elza, conversando com Luzia, disse: "Minha filha, o que foi que aconteceu mesmo? Que você foi embora, eu sei que foi porque estava com raiva do teu pai. Mas o que houve que esse rapaz veio devolver você? Para desgraça completar." Ela disse: "Mãe, há
umas coisas muito estranhas que acontecem lá. Nesses 10 dias que eu fiquei lá, o Carlos dormiu em casa, talvez 4 ou 5 vezes. O restante das noites, por volta de quase 7 horas da noite, ele saía para trás de casa dizendo que ia no mato. Ou quando a pessoa dizia, eu vou no mato, de noite, era para dar uma barrigada, pessoal. No interior é assim. E só voltava 5 e pouca da manhã. Eu quase não saía de dentro de casa. A mãe dele, que mora próximo, sempre que ele ia lá, havia uma discussão entre eles. A mãe culpava o Carlos da morte do pai. E sempre discutia um com o outro. Segundo Luzia, um dia antes dela chegar na casa da mãe, houve uma briga feia entre ele e a mãe, que acusou ele da morte do pai. Nessa hora, ela lá da casa que ela morava mesmo, ela viu quando ele partiu em cima da mãe dele e ela deu uns gritos nele, dizendo, você vai fazer o que comigo? Você está esquecendo que eu sou tua mãe? E quando ele saiu, ela tornou a gritar, eu sou sua mãe, você se lembre disso. Ele passou o dia fora de casa, nesse dia. E quando foi por volta de 5 e pouca da tarde, ele chegou, entrou, bebeu uma caneca d'água e disse, eu vou ali. E saiu de novo. Por volta de 6 e pouco para 7 horas, a Luzia trancou a porta. E já sabia que ele não ia voltar. Ela só não sabia o que ele fazia fora de casa. Ela achava que era a mulher que ele tinha. Mas segundo ela, por volta de 11 e pouca da noite, ela passou a ouvir uns passos atrás da casa dela. E veio seguindo pela lateral da casa. Logo a Luzia se pôs em pé e foi brechar para ver o que era. Quando esses passos foram passando do lado da casa, onde havia uma janela, ela ouviu que algo pisava firme e soltou um rosnado estranho. Nessa hora, Luzia foi tomada pelo medo muito grande. O animal deu mais um rosnado, mais na frente um pouco, e seguiu direto na direção da casa da mãe dele. Não demorou muito, segundo ela. Ela ouviu um barulho como se uma janela fosse quebrada ou a tramela tivesse voado. E logo, muitos gritos ela ouviu. E o som de algo estraçalhando, um animal feroz estava atacando a mãe dele. E ela gritava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E o ataque era violento. Logo ela ouviu um barulho estranho, como se algo pulasse. E seguiu na direção de uma plantação que tinha. Luzia não pegou os olhos nessa noite, dizendo, meu Deus, o que é isso? O que foi isso? Queria ir lá saber como a sogra estava, e com medo daquilo que ela ouviu o rosnar, está por ali. Por volta de 6 horas da manhã, o Carlos chegou em casa, todo molhado. Tanto a roupa contra o corpo. E não havia chovido. Ele bateu na porta, ela disse, quem é? Ele, sou eu. Abre logo. Ela abriu, era ele. Ela disse, Carlos, tu passou a noite aonde? Ele disse, não te interessa. Ela disse, olha, vai até a casa da tua mãe. Aconteceu algo muito ruim ontem de noite. Eu escutei uns barulhos aqui, passando aqui em volta, o animal rosnou e depois uma pancada forte do lado de lá e os gritos da tua mãe eu estava escutando daqui. Algo muito ruim aconteceu lá. Ele saiu na direção e ela logo atrás.
Eles deram a volta na casa. E ao chegar perto da porta da cozinha, ela viu que muito sangue tinha vindo por baixo da porta, já estava talhado o sangue. Ao dar a volta pela janela lateral, a janela estava arrombada. Ele entrou para dentro, abriu a porta, e quando ele olhou, se deparou com a mãe dele, no pior estado que se pode ver. A mulher foi rasgada de cima e embaixo, não perdoaram nada. A fera que atacou ela esbagaçou ela. Naquele momento, Luzia ficou pálida ao ver aquilo e correu para casa gritando. O Carlos não demonstrou surpresa nenhuma. Ela ficou pensando o que foi que aconteceu aqui. Ele veio em casa e disse, não sai daí de casa não, que eu vou chamar meu tio. E saiu na direção da casa familiar dela. A Luzia ficou pensando, a mãe dele morre, foi espedaçada por um animal, ele não demonstra surpresa nenhuma. Que tipo de homem é esse? Por volta de 10 e pouco, ele vinha chegando com o tio dele e mais alguns parentes que vieram. Só dele, dela, ninguém sabia nem se tinha família a mãe dele. E se tinha, talvez nem procurasse. Uma coisa estranha tinha naquela família. Após o tio dele chegar, e Luzia dentro de casa. Ele não deixava ela ouvir. Era uma conversa baixa, um tititi, um negócio que eles tinham, um segredo estranho. Eles conversavam baixo sobre aquilo. Luzia, enquanto isso, foi juntando suas coisas, botando dentro do lençol. E disse, eu vou embora agora para casa do pai. Ele pegou o cavalo e foi levar ela. Já vai tarde, ele disse. Após ouvir isso, Dona Elza ficou pensando, mas o que cão é que tem eles? Ela disse, eu não sei, mas tem um segredo entre, ou é ele, ou é com ele, ou é com alguém da família dele. Coisas ruins acontecem ali. Mãe, eu quero que a senhora fale com o pai sobre isso, pois ele não quer nem falar comigo. Como o pai ameaçou ele lá, eu fico temendo pro pai que aconteça algo com ele. Dona Elza disse, se eu falar com o teu pai, ele te mata. Além de tu fugir com um peste desse, ainda traz uma desgraça dessa pra cá. Ela disse, é melhor que ele me mate do que eu ver ele morto. Porque eu tenho pra mim que o pai está correndo perigo. Dona Elza não quis falar com o seu Manuel, pois ele estava com muita raiva dela. Ficou quieta, não falou nada. Passado talvez uns 2 dias, que Luzia tinha contado isso, Dona Elza foi até um local que tinha uma venda para comprar umas coisas. E passou na casa de uma senhora chamada Dona Chiquinha. E ao passar, Dona Chiquinha ficou ali conversando na beira da cerca com ela. E falou, Elza, lá para as bandas onde você mora, não tem acontecido nada esquisito, não? Ela disse, além da minha filha que voltou para casa, não. Não é por nada não, mulher. Mas na noite passada, eu não sei que hora era, porque você sabe, eu sou muito pobre e não tenho relógio. Mas eu abri a porta para mijar, aqui, no pé da parede. E quando eu fiquei a cocorocada é abaixada assim, como se tivesse. Eu olhei e vi um bicho que vinha daquela direção de lá. Ele vinha correndo tanto e corria esquisito, dava uns pulos esquisitos, como se as pernas tropeçassem uma pela outra. Um bicho grande, preto e comprido. Fazia um barulho estranho quando ele corria. Se fosse um negócio, um barulho esquisito, como se estivesse fazendo uns grunhidos baixos, umas coisas estranhas. Ela disse, que bicho? Ela disse, um bicho preto, esquisito, feio que só o cão, corria esquisito. Ele não me viu. Eu estava abaixado aqui, ele não me viu não. Eu rápido entrei para dentro de casa, abaixada mesmo, e fechei a porta. Ele seguiu na direção de lá. Quando ela falou isso,
Dona Elza deu pressa. Disse, mulher, eu vou indo, que eu tenho que comprar um negócio e fazer o almoço. Pois, Manuel daqui a pouco chega para almoçar. E foi fazer o almoço. Por volta de meio-dia e pouco, seu Manuel chegou. Ela contou para ele o que tinha ouvido de Luzia e da Dona Chiquinha. Seu Manuel ficou olhando assim. E Luzia se meteu no assunto. Ele não acreditava no que ela estava falando. Luzia disse, eu sei, pai, que o senhor está com raiva de mim, mas é verdade. E o senhor jurou a ele, alguma coisa tem errado com aquela família. Seu Manuel ficou pensando, aquele franguinho, será que aquilo está virando a besta fera? Não é possível. A mãe dele botava a culpa da morte do pai dele nele. E a mãe dele, um dia antes de eu vir para cá, ela também foi morta de noite. E eu escutei, era um bicho grande que atacava ali. Seu Manuel ficou pensando assim e disse, deixa ele comigo. Ele que venha para cá. Na parte da tarde, depois que ele veio do serviço, seu Manuel começou a molar a foice de mão que ele tinha e uma faca que ele usava. E ficou. Por volta de 10 e pouca da noite, nessa mesma noite, São Manuel estava sentado na rede, quando os cachorros dele acuou algo próximo ao quintal de casa. Ele logo ficou em pé. E os cachorros vinham acuando, latindo e afastando na direção do terreiro. E não demorou muito, algo rosnou grosso na lateral da casa. Sentindo como se estivesse arrodeando a casa. Ele falou baixo. Elza, Luzia, assim que eu sair, vocês tranquem a janela. Foi uma choradeira mais triste do mundo para não deixar ele sair. Ele disse, hoje eu acerto com esse cabra se for ele. Se não for ele também, seja lá o que tiver aí fora. Aqui não vem mais. Os cachorros foram acuando um animal que veio rosnando e dando tapa nos cachorros. O cachorro saía gritando e veio parar nos fundos da casa. Nesse momento, seu Manuel tirou a tramela da janela e pulou por cima da janela com a foice de mão. Rapidamente, Luzia ficou olhando quando sua mãe puxou ela para dentro, fechou a janela e logo um rosnado alto elas ouviram. O animal deu um rosnado de assombrar qualquer um. E em seguida, a gritaria dentro de casa começou, pois o barulho que elas ouviam lá fora era de um animal atacando e sendo atacado por outro. Os tropés eram de uma briga feroz entre um homem e fera do lado de fora. Essa briga rodou o quintal dos fundos todo, foi parar lá pro lado já dos matos que tinha, já depois do acero do quintal. Quando, de repente, barulhos estranhos de algo cortando e rangidos e rosnados elas passaram a ouvir e logo parou. Em seguida, passado talvez uns 2 minutos, 1 minuto e pouco, elas escutaram uma batida na porta embaixo, no pé da porta. A Luzia disse, pai? Ele disse, sou eu. A voz dele estava rouca e fraca. Elas, com medo, abriram a parte de baixo da porta e ele estava se arrastando no chão. Elas deram um grito alto as duas e puxaram ele para dentro e fecharam a porta. Mas elas viram que lá no acero do quintal, algo também se embolava, como se tivesse machucado ali. Fecharam a porta rápido e disse, o que era, pai? Ele disse, é um lobisomem, minha filha. Esse bicho
Eu não sei quem é, mas veio aqui com a intenção de atacar a gente, sim. Seu Manuel estava se esvaindo em sangue. Cortes profundos ele tinha no peito, barriga, pescoço, braço, por tudo quanto é lado. Ele ficou sentado, encostado numa parede que tinha da cozinha. A sua voz estava fraca, era muito sangue, apesar delas botar, rasgar lençóis e amarrar aquilo para tentar estancar o sangue. O hospital não existia. Na época, e a distância que era para chegar no hospital, jamais eles iam conseguir chegar. E também tinha aquela fera do lado de fora que não sabia se estava viva ou morta. Por volta de 2h pouca da manhã, seu Manuel morreu. Ele não suportou os ferimentos que levou. Os cortes eram muito profundos. Ele perdeu o sangue todo. Pela manhã, assombrado e choradeira dentro de casa, tanto da mulher quanto dos filhos, quando o dia clareou, eles abriram a porta. E com medo ainda, foram lá olhar o que era. Ao chegar lá, Carlos estava morto também. A notícia se espalhou. Veio gente de tudo quanto é canto. Inclusive a polícia local também. Mas ao fazer pergunta e saber da história que Luzia contou, junto com a dona Elza, eles deram o caso como briga de família. O assunto foi encerrado e dado como que o pai tentou lavar a honra da filha e também foi morto. O relato é verdadeiro. Boa noite, amigos assombrados do Estado.